Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos apresentar aqui uma Taurus Geração 2 324x56 ED FFP. É uma novidade com alguns meses, mas primeiro vamos tirá-la da caixa. Fiquem desse lado, não percam este vídeo. Ora, muito bem, dentro da embalagem o que é que vinha? Esta folha que é o manual de instruções. Dá especial atenção aqui a este ponto, garantia vitalícia, portanto, lifetime, e todas as especificações e como usar o produto. Uma esponja que vinha aqui, como vocês viram. A caixa está vazia, portanto, o produto vem muito bem acolchoado nestas esponjas, recortadas à medida. Aqui está vazia, é só a tampa. Portanto, dentro da embalagem, este pino que é para colocarmos aqui, assim. Depois eu vou colocar, portanto está aqui o parafuso. Aqui uma chavinha para desapertarmos aqui as torres. Tem várias opções. O parasol tipo favo de mel. As chaves para fazermos tanto o ajuste deste parafuso, ou melhor, o aperto deste parafuso, como de outras possibilidades que existem aqui nas torres. Aqui um cartão com algumas informações, um cartão VIP, o número de série do produto, o símbolo da Vector, um pano para limpar as lentes e um par de montagens. E claro, a mira com as respectivas tampas de proteção. Agora vamos abrir aqui as montagens.
Portanto, na embalagem das montagens vem uma chave e duas montagens dentro do saco, embaladas separadamente. Portanto, estas são as montagens Este é o conteúdo da embalagem. Portanto, nós já vimos todo o material que vem dentro da caixa, agora vamos falar aqui sobre a mira em concreto. Portanto, é uma unidade que tem um peso de 1007 gramas e um comprimento total de 348 milímetros. O retículo é o retículo VTA 5000. Esta unidade é testada à prova d'água, portanto, ela é à prova d'água e pode ser submersível até 1 metro durante 30 minutos. Pelo menos isto são as especificações que o fabricante nos dá. Isto é uma unidade FFP, primeiro plano focal, que tem uma objetiva de 56 mm e uma ampliação variável entre os 3 e os 24 aumentos. Sendo que para tiros a longa distância eles falam que ela tem um ótimo desempenho na ampliação 8. Portanto, entre os 3, neste caso, 3 e 24 aumentos. Ela tem o tubo de 34 mm, portanto é um tubo de 34 mm. Isso permite-lhe uma faixa de ajuste nas clicagens na torre de 30 MIL, ou 30 mil, já na lateralidade, na faixa de vento, de 20 MIL, 20 mil. Cada volta tem 100 cliques. Portanto, o valor do clique é de 1/10 MIL, 1/10 mil. Os cliques são muito precisos, sem qualquer folgas, audíveis e táteis. Portanto, nós conseguimos ouvi-los e senti-los.
Ainda falando aqui de algumas especificações, esta é uma Taurus da geração 2, portanto aqui nesta faixa azul mais decorativa temos aqui bem reforçado que é uma Taurus geração 2. Eu lembro que a Taurus é a segunda linha a contar de cima para baixo, portanto em primeiro plano temos isto dentro da gama da Vector. Em primeiro plano temos a Continental, depois segue logo a Taurus. A Taurus é a segunda linha mais top da marca. Eu já vi algumas Continental, duas, para ser mais preciso, que não são minhas, mas vi-as de perto e cheguei a usá-las, a tirar com elas, fazer poucos tiros e usar pouco, mas sinceramente pouco que retive na altura da qualidade do produto. Quando olho para esta geração 2 da Taurus não vejo diferença nenhuma. Pessoalmente também já ouvi algumas críticas positivas em relação a este produto que dizem que realmente isto está muito encostado à linha Continental, portanto não há quase diferença. Só aqui um parênteses que eu estou a fazer em relação à qualidade deste produto, porque é a informação que eu tive e aquilo que eu pude observar também. Ela é totalmente preenchida com nitrogênio e testada a 1000G. Lembrando que uma mira que tem capacidade de suportar até 750G é uma mira que está classificada para suportar carabinas de ação por mola, Irons. Portanto, significa que esta tem mais capacidade, portanto pode ser perfeitamente usada em carabinas de pressão de baixo recuo. Ela é testada a 1000G, é certificada a essa capacidade. Aqui na lente ocular temos o ajuste de dioptrias, portanto vamos desapertando e vamos ajustando às nossas necessidades. Aqui conta com o ajuste de dioptrias, que é bem macio e fácil de rodar. Aqui temos o ajuste de ampliação, portanto, como já vos disse anteriormente, vai dos 3 aos 24, para nos ajudar e facilitar a rodar este ajuste, esta roda. Temos aqui este pin, que eu já vos mostro aí como é que ele é colocado aqui, que ele vem desmontado. Portanto, existe aqui um parafusinho em que é apertado ali dentro, eu mostro-vos aí nas imagens como se faz. Portanto, temos as chavinhas que já vêm na embalagem a pensar nisso e metemos por aqui, existe ali um buraco e metemos o parafuso. Portanto, é assim que se fixa este pino para ajudar a rodar. Quem gostar usa, quem não gostar não é obrigatório usar. A nível de lentes, eu vou-vos mostrar aí umas imagens que consegui gravar através da câmara. Não usei qualquer aparelho para gravar, portanto o Scope Cam. Não usei para tentar mostrar-vos ao máximo a realidade das lentes. É evidente que vai-se perder alguma qualidade através das gravações, estamos a gravar e não consigo transmitir-vos exatamente as imagens com a realidade que realmente eu consigo ver aqui quando estou com isto ao vivo. Seja como for, eu vou usar não vou usar Scope Cam, que é para contaminar ao mínimo as imagens, para tentar ser o mais realista possível. Mas posso-vos dizer que isto tem uma qualidade de imagem excelente, espetacular, que é mesmo assim que tenho que adjetivar. Isto tem as lentes ED, que é um vidro de dispersão extra baixa, e realmente isto tem uma qualidade espetacular, é isso que eu vos posso dizer, não há muito mais a acrescentar, é que é excelente.
Aqui nas torres, nós podemos, para começar, elas não têm aquela função de trava de clique, portanto é direto. Não conseguimos travar, puxar, levantar para travar, não. Também ela não sai da regulagem com facilidade. Portanto, é bem justa. E depois tem uma função que permite-nos, a partir do momento em que nós definimos o nosso zero, desapertando aqui, até por isso é que já traz esta chavinha, de certeza, desapertando aqui esta tampinha, conseguimos ajustar a nossa parada de zero no ponto em que queremos. Estas torres têm essa função, ajuste de parada de zero no ponto em que nós queremos, um ponto pré-definido. Isso aplica-se tanto na torre de elevação como de lateralidade. A nível de paralaxe preciso, está bem marcado onde marca que é, e um paralaxe que faz ajuste logo ali nas 10 jardas até ao infinito. Aqui as montagens são as montagens de 34 mm de perfil médio, umas montagens com uma aparência robusta, 3 parafusos e para trilhos de Picatinny. São as montagens que traz incluído. Coisas que me deixou assim mais surpreso, vindo desta gama mais superior, foi aqui as proteções de lentes. São umas proteções de lentes de borracha, embora que tenham um aspecto de muita qualidade, macia. Não sei porquê, achei que esta gama merecia umas tipo flip-up, mas se calhar sou eu que não estou a perceber a funcionalidade disto, digo eu. Porque numa gama destas, trazer umas tampas destas, parece-me um bocado fraco. Seja como for, não é isso que vai comprometer aqui a utilização do produto. Elas não são difíceis de manusear, só que parecem-me algo mais vulgar, vamos dizer assim. Algo mais vulgar. Aqui na frente, podemos colocar o parasol, tipo favo de mel. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostarem deste vídeo, deixem ficar o like, partilhem o vídeo, inscrevam-se no canal se não forem inscritos. Um grande abraço e até um próximo vídeo.